história do Eduardo Bolsonaro, que fez comício na praia, que provocou o Lula ali, e aí ele perguntou, né, se as pessoas estão felizes com esse decreto das armas, né? Vou até compartilhar aqui a notícia do Eduardo Bolsonaro, para vocês verem que ele pergunta assim, Eduardo Bolsonaro incita o ódio. Estão felizes com o decreto das armas? Vocês não querem o comunismo para Santa Catarina, não, né? Então está sempre ali naquela questão também da campanha, né, Tereza? Que ele, todo mundo vai se armar para proteger o comunismo. Ainda, né, ainda com esse discurso, mas enfim, queria que você falasse um pouco dessa questão desse decreto armamentista. O Freixo já entrou, já está se organizando para barrar essa questão. Você vê isso como um perigo? Como é que você está vendo essa questão dos armamentos aí, o Bolsonaro? Pois antes da análise propriamente dita, lá em Santa Catarina, além dessas frases aí, vocês não querem comunismo aqui, né, então, ele também aproveitou, o Eduardo Bolsonaro, para provocar o Lula, né, dizendo assim, quando o Lula vem aqui, não tem essa festa toda, né, e tal. O Lula não tinha nada a ver com isso lá, tá trazendo, né, para criar provocações ali, para tirar, ouvir as pessoas dizer não e tal. É a base deles, né? Mas mesmo sendo base deles, aí ele pergunta também, vocês não querem o BNDES mandando dinheiro para Cuba, né? Esta lenda daquela caixa preta, sabe, que já foi desmentida, porque o Bolsonaro botou 2 presidentes do banco no BNDES, um e depois o outro, e nenhum dos 2 achou essa caixa preta. Todos disseram que os contratos realizados nos governos Lula e Dilma, que relacionados com obras no exterior, não só em Cuba, são legais, não tinha nada de errado, são financiamentos, não para Cuba, não tem dinheiro nenhum mandando para Cuba, nem para país nenhum, eram financiamentos a empresas brasileiras que estavam, né, fazendo obras no exterior, ou seja, arranjando empregos para brasileiros, vendendo materiais de construção nossos, insumos, tecnologia nossa, ou seja, exportando, gerando divisas para o país e criar essa lenda de que o BNDES mandava dinheiro para Cuba e para outros países comunistas, entre aspas, né? Bom, então teve essa coisa lá. Mas quando o Eduardo Bolsonaro pergunta, e estão felizes com o decreto das armas, a reação assim, não foi tão vibrante como diz o Bolsonaro. As pessoas titubearam, uns disseram depois sim, mas já não foi aquela coisa. Quando ele falava BNDES mandando dinheiro para Cuba, claro que as pessoas dizem que não. Ninguém quer que fique dando dinheiro do país para outro, né? As pessoas estão manipuladas, como diz a Dilma, manipulação cognitiva. Elas acham que houve isso, né? Muitas acham que houve isso porque foram manipuladas. Lavagem cerebral danada que fizeram nesse povo, né? Em boa parte do nosso povo. Bom, eu concordo, Daphne, com muitas leituras, né, que já foram feitas hoje aqui, interpretações, o Alex, o próprio o Breno Altman, tem a exposição do Freixo e muitas outras pessoas, o próprio Atushi também fez considerações nesse sentido, de que as armas, né, essa liberação doida de armas, aumenta o número de armas, tira do controle do Exército várias atividades, né? Agora o número pode ser o número, as munições, tudo muito liberado. Ou seja, isso vai ser uma farra das armas, né? Antigamente, até na campanha eleitoral de 2018, o que eles diziam para defender as armas, né? Diziam muito aquilo seguinte, que as pessoas tinham que ter o direito de se defender dos bandidos, que o sujeito lá no campo tinha que ter o direito de se defender contra os invasores, né? Ou a pessoa na cidade contra o assaltante e tal e tal. Tinha muito esse discurso de vincular a defesa das armas à questão da segurança pública, como se não fosse dever do Estado garantir a segurança dos cidadãos. Então, empurra para ele próprio, o cidadão, a obrigação de se defender com arma, né? Matando o outro. Mas esse discurso mudou. Eles não falam mais nisso agora. Eles estão claramente assumindo que as armas são para
uso, digamos assim, ação política dos cidadãos. Isso começa desde aquela fala do Bolsonaro, em 22 de abril do ano passado, lá daquela reunião, né, ministerial, onde ele fala: povo armado jamais será escravizado. E eles mesmos estão deixando claríssimo, ou quando o Eduardo Bolsonaro pergunta: Santa Catarina não quer o comunismo aqui não, né? Ou seja, se os comunistas, entre aspas, que eles, né, consideram comunistas, todas as pessoas progressistas, se os comunistas tentarem aqui eleger um governante ou coisa parecida, vocês reagem à bala, né? Ou seja, concordo com todas essas leituras que já foram feitas aqui ao longo do Bom Dia, de que essa coisa das armas é muito preocupante, é muito perigosa. Não sei se o Supremo tem espaço constitucional para derrubar isso, né? Mas isso é muito preocupante, porque faz crer que o Bolsonaro está fazendo um movimento para aumentar o número de armas em circulação e, principalmente, na mão das milícias e das polícias militares, que são muito mais alinhadas com ele do que as Forças Armadas. Nas Forças Armadas existem divisões, existem núcleos que diriam assim: até certo ponto nós vamos, mas depois disso não passamos. A gente sabe que existe, né? Até por isso que alguns saíram do governo, como Santos Cruz, General Santos Cruz e tal. E já as polícias militares estão ali, ó, né, fechadinhas com o Bolsonaro. Então, essas armas legais, né, elas são compradas legalmente com base nos decretos do Bolsonaro, e depois elas se passam, né, aqueles que compraram legalmente passam para milícias e outras forças das trevas, né? Se em algum momento, lá em 22, em algum momento não, no momento certo, lá em 2022, o Bolsonaro não ganha eleição, houve fraude, vamos reagir à bala, né? E aí é o golpe dele. Ainda que ele não conte com as Forças Armadas, que hoje estão com ele, majoritariamente, tudo indica, mas elas estão até agora. Mas iriam as Forças Armadas para um golpe típico, para fraudar uma eleição, digamos que o Bolsonaro fosse derrotado? Aí eu tenho minhas dúvidas. Será que elas estão completamente entregues ao autoritarismo, ou existe um resquício ainda de compromisso constitucional delas, né, das Forças Armadas? Mas aí, por isso que ele precisa, na dúvida, ele precisa das milícias, das polícias e de grupos de extrema-direita armados, né? Então, é muito perigoso. Vamos ver o que dirá o Supremo sobre isso, porque esses decretos, aparentemente, não precisam de aprovação parlamentar, mas serão eles constitucionais? Aí caberá o Supremo dirimir essa questão. Eu acho que eles estão em desacordo com o Estatuto do Desarmamento, mas não sou jurista, né? Vamos aguardar a palavra de quem sabe.